Deputados instalam finalmente a CPI dos combustíveis na Assembleia Legislativa. Ministra dos Direitos Humanos vem a Manaus conhecer projetos para pessoas com deficiência e anuncia ampliação do atendimento às regiões mais afastadas. Órgãos de saúde contestam dados sobre a dengue e afirmam que caíram os registros no Amazonas. E meta da vacinação contra o H1N1 é atingir o maior número de grávidas. E mais, você vai conhecer um lugar na zona rural de Manaus que tem ajudado a manter viva a memória indígena. É agora, no A Crítica na TV. Muito boa noite para você. A CPI dos combustíveis, enfim, foi instaurada esta manhã na Assembleia Legislativa do Amazonas. Agora, os deputados têm 120 dias para investigar possíveis irregularidades praticadas nos postos da capital e do interior. O anúncio da CPI foi feito logo no início da sessão. O presidente da casa divulgou os nomes que vão compor a comissão. A presidente vai ser a deputada Joana Dark, a relatora Alessandra Campelo. A CPI tem ainda como membros os deputados Fausto Júnior, Álvaro Campelo e Abdala Frache. A escolha levantou questionamentos, já que um desses parlamentares já foi presidente do Sindicato dos Donos de Postos. Abdala Frache chegou a ser condenado em primeira instância por formação de cartel e inocentado da acusação na segunda. O caso foi extinto. Depois da instauração, a comissão tem um prazo de 120 dias para encerrar as investigações. Se encontrar algum tipo de irregularidade, deve enviar um relatório para o Ministério Público, que aí sim tem o poder de judicializar qualquer tipo de crime que for encontrado. Tem esses 3 pontos principais, mas no andamento da investigação pode ser que apareçam novas informações e, obviamente, que nós não podemos nos furtar de deixar de investigar essas informações que podem chegar até a nossa comissão. Depois da instauração da CPI pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça discutiu à tarde os aspectos jurídicos da proposta. A ideia é garantir que a CPI cumpre as regras da Constituição. Ela faz uma análise da admissibilidade das questões trazidas à Assembleia, a respeito, como disse, da legalidade e da constitucionalidade da questão, que no caso é a instauração e o procedimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI tem 120 dias para concluir as atividades e, se houver indícios de crime, os deputados devem encaminhar um relatório para o Ministério Público Estadual, que tem o poder de pedir por condenações na Justiça. Nós não queremos fiscalizar apenas os postos de combustíveis. Serão fiscalizados, mas queremos fiscalizar todos os envolvidos. Todos, inclusive trabalhar em parceria com os órgãos fiscalizadores para saber do distribuidor ao posto de combustível, as interferências que acontecem para o aumento abusivo desses valores. O governo do estado anunciou hoje mudanças no secretariado. A reforma administrativa começou com a extinção dos 5 cargos de secretários extraordinários. E o vice-governador Carlos Almeida deixa Suzan para assumir a Casa Civil. As mudanças foram anunciadas na manhã desta terça-feira. Uma das principais modificações é a do cargo do vice-governador Carlos Almeida, que deixa a Secretaria de Saúde e ficará à frente da Casa Civil. No novo quadro de secretariado, Leandro Benevides, que estava na Casa Civil, assume o escritório da representação do Amazonas em São Paulo. E o doutor em saúde pública pela Fiocruz, Rodrigo Tobias, assume a Suzan. Ainda na nova proposta, a Secretaria de Política Fundiária vai ser incorporada pela Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, CEPLANCT, vai incorporar a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico. O governador Wilson Lima está em viagem ao estado do Amapá, no Fórum de Governadores da Amazônia. E para ele, as mudanças são necessárias para reduzir custos e aprimorar serviços. O governador em exercício, Carlos Almeida, afirma que as mudanças já estavam previstas. Já anunciamos desde a transição que a reforma seria necessária.
mas para que se implementasse a reforma administrativa era necessária a organização de alguns dos setores. A saúde é justamente o setor onde precisava de uma atenção imediata e toda a organização administrativa do Estado pode agora ocorrer sabendo que as demandas mais estruturais já se encontram em atendimento e todas as reformas precisam de um envolvimento mais direto do governo. Os dois únicos secretários extraordinários nomeados nesta gestão, Marcelo Alex e Luiz Mário Bonatis, vão ser exonerados. E com a incorporação da Secretaria de Política Fundiária pela CEINFRA e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico pela Secretaria de Planejamento, os titulares Kate Maciel e Mike Santos também deixam o governo. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, visitou hoje a nova sede da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E ela aproveitou para falar das intenções do governo federal em ampliar o atendimento de pessoas com necessidades especiais no interior e na capital, tanto para quem já é atendido quanto para quem precisa desse atendimento. Marcos nasceu com má formação do cérebro. Por conta disso, ele não anda e fala bem pouco. Mas, segundo a mãe dele, apesar das limitações, já conseguiu vitórias no esporte e também na vida. Mas ela lamenta que ainda tenha de enfrentar muitos problemas. Porque como ele sai todos os dias, a gente tem muita atividade para fazer, o transporte é muito ruim, precário mesmo para a gente. Os dois recebem doações da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que agora tem uma nova sede e recebeu nesta quinta-feira a visita da ministra de Direitos Humanos. Damares ficou emocionada ao ver as crianças do local. Um dos pontos que a ministra pretende trabalhar aqui no estado é levar mais acessibilidade também para as pessoas com deficiência que moram nas comunidades mais distantes aqui do Amazonas. Nós vamos buscar a criança indígena com deficiência, a criança quilombola, a mulher quilombola, o adulto quilombola, o jovem indígena cigano, o jovem cigano com deficiência, o jovem ribeirinho com deficiência. Vamos buscar todos. É um grande desafio, inclusive, é encontrar todos eles e políticas públicas chegar a todos eles. De acordo com o IBGE, aqui no estado existem mais de 1.055.000 pessoas com deficiência. E só na CEPED são mais de 16.000 cadastradas. A secretária acredita que a vinda da ministra pode melhorar esse trabalho aqui no estado. A CEPED vem num novo momento para que tudo aquilo que funcionava se amplie e para que novos projetos possam chegar. Principalmente na questão do trabalho, que é a questão da capacitação da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Esses projetos também já estão em andamento. Já a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ressaltou, com a ajuda de um intérprete, a necessidade de uma maior inclusão dos deficientes. Nós estamos trabalhando no processo de regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, para que cada vez mais as pessoas com deficiência ocupem seus espaços de direito. A ministra disse que visitou alguns abrigos e aproveitou a visita a Manaus para chamar a atenção das pessoas para conhecerem melhor a realidade dos deficientes. Um apelo às comunidades religiosas. Vão conhecer o abrigo Moacir Alves e outros abrigos que existem nesse estado. Vamos juntos, vamos todos juntos mudar a história da pessoa com deficiência nesse estado e no Brasil. Rondônia é o segundo estado da região norte e o quarto do país em número de casos de violência doméstica. Só este ano já estão em andamento 429 medidas protetivas. O número é tão alto que levou o Ministério Público aqui de Rondônia a criar uma promotoria especializada em feminicídio. É a primeira do Brasil. 11 inquéritos já estão em andamento nesta promotoria. De Porto Velho, Rondônia, Andréa Fortini. Moradores do município de Salinópolis, balneário turístico aqui do Pará, registraram pelo celular o resgate de um homem que foi eletrocutado. De acordo com testemunhas, José Maria dos Santos, de 56 anos, fazia o reparo do telhado da própria casa sem qualquer equipamento de segurança, quando foi atingido pela descarga elétrica. Ele ficou desacordado. O corpo de bombeiros foi acionado. Numa primeira tentativa de resgate, ele foi afastado dos fios de alta tensão com um pedaço de madeira, mas caiu na calçada da casa. E há suspeita de que, além das queimaduras, tenha sofrido traumatismo craniano. Ele foi levado a um hospital e continua internado. De Belém, Priscila Amaral. Um
culto ecumênico vai ser realizado logo mais em memória às 16 vítimas do grave acidente ocorrido no dia 28 de março de 2014 na Avenida Djalma Batista, aqui em Manaus. E é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com a repórter Maiara Rocha. Oi, Maiara, muito boa noite para você. Como é que está por aí? Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Crítica na TV. Esse culto ecumênico acabou de começar nesse instante, atrasou um pouquinho, os familiares e os amigos das vítimas estão aqui presentes. É uma forma de chamar aí a atenção também dos condutores, dos pedestres, para que cumpram as leis de trânsito. E também é uma forma aí de fazer uma homenagem a essas 16 vítimas fatais, para que nunca sejam esquecidas. Aqui tem uma placa em homenagem a todas essas pessoas. Cada imagem dessa aqui carrega uma história que hoje se transformou em saudade. Uma dessas vítimas é o seu Domingos, que tinha 60 anos de idade, era marceneiro, estava voltando do centro da cidade, tinha ido visitar um cliente quando acabou sendo morto aí durante esse acidente. Vou conversar a partir de agora com Giovanni, que é o filho dele. Todos os anos você vem até aqui para prestar também essa homenagem ao seu pai. Como é que é para você conviver aí durante todos esses anos sem a presença física dele? Exatamente, a gente vem aqui todo ano, né, prestigiar esse momento. Eu acho que é um momento de muita emoção para os familiares, né? Também é um momento de relembrar, né, a vida dessas pessoas que perderam a vida nesse trágico acidente. E também eu acho que é uma forma de confortar o coração dos familiares. Agora, o que chama também a atenção aí de todos os familiares dessas vítimas, além da dor emocional, é que inúmeros casos ainda não foram solucionados, o processo continua na justiça. Exato. A gente está aguardando por justiça, né? Hoje se completam 5 anos e a gente ainda não teve um desfecho do nosso caso. O nosso processo está parado na justiça há 4 meses e eu queria aproveitar esse momento para cobrar um pouco as autoridades, né, para que deem mais agilidade ao nosso caso. História aí do Giovanni, que perdeu o pai. Muito obrigada pelas informações. Ele que vem todo ano para cá para prestar essa homenagem ao pai. Agora imagina a dificuldade para essas pessoas terem que vir exatamente para cá, para o viaduto Ayrton Senna, para Djalma Batista, onde aconteceu esse trágico acidente. A gente vai relembrar rapidamente esse dia, essa noite aí que na verdade ficou marcada para todos os amazonenses. 28 de março de 2014, a caçamba vinha nesse sentido aqui, bairro Centro. O condutor vinha em alta velocidade. De acordo com informações de testemunhas, esse condutor estaria perseguindo aí um outro veículo. Esse homem estaria embriagado quando exatamente aqui no final da via da Djalma Batista ele acabou entrando na contramão e atingiu aí esse micro-ônibus que ceifou aí a vida de 16 pessoas e também tirou o sorriso dos familiares e também dos amigos. São diversas histórias trágicas que envolvem todas essas famílias que vêm para cá pelo menos uma vez por ano pedir justiça e também fazer um apelo aí à sociedade para que as pessoas tenham mais consciência e também respeitem as leis do trânsito. Eu volto com você, Nayandra. Muito obrigada pelas suas informações. Então, aí a Maiara Rocha trazendo informações ao vivo do culto ecumênico realizado agora na Avenida Djalma Batista, em homenagem às vítimas do acidente de 28 de março de 2014. E hoje foi deflagrada a 4ª fase da Operação Luz na Infância, que combate crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. Em Manaus, 3 mandados foram cumpridos e uma pessoa foi presa em flagrante. O suspeito não teve o nome divulgado, mas, segundo a polícia, ele é um consultor de informática de 51 anos, preso em flagrante em um condomínio na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus.
3 mandados cumpridos, vários objetos apreendidos em todos os 3 alvos, contudo no mesmo local foi identificado de imediato no computador pessoal dele cenas de abuso sexual infantil. Então foi dado voz de prisão ainda lá no apartamento, lá no local. Os policiais acessaram computadores e dispositivos de armazenamento. O equipamento apreendido está sendo analisado e, se mais material ilícito for encontrado, outras prisões podem ocorrer. A operação mobiliza 1.500 policiais em todo o país e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi a investigação realizada pela Diretoria de Inteligência e de Operações do Ministério que identificou os equipamentos em 3 pontos aqui de Manaus que estariam sendo utilizados para armazenar e compartilhar conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. A delegacia está executando essa operação que é de nível nacional. Nós já temos 3 alvos confirmados, um flagranteado e os outros estão em investigação. Armazenar, compartilhar ou produzir conteúdo pornográfico que contenha imagens de crianças ou adolescentes é crime com penas graves. Quando se comprova que aquele flagranteado, além dele ter baixado o vídeo, armazenado, ele compartilhou com terceiros, a pena já aumenta, já vai no máximo 8 anos. Quando a gente constata que, além disso, ele mesmo filma e protagoniza aquela cena com uma criança, aí já é estupro de vulnerável. A seguir, meta da vacinação contra o H1N1 é atingir o maior número de grávidas que, não tem procurado muito não as unidades de saúde para imunizar. É daqui a pouco, agora 7h32, o A Crítica na TV volta já já.